É noite de estreia, estamos estreando a quarta temporada, aí, o primeiro episódio da quarta temporada do Holder Talks, aí, ano 2024, né? Começamos agora em março, então, a gravação aí dessa nova temporada, com nova estrutura. Cada ano que a gente vai, a gente melhora um pouquinho, né, Thiago? Agora a gente deu um salto, então, também, mais uma melhora em nossa estrutura para entregar um conteúdo sempre de mais qualidade para todos os nossos ouvintes e, obviamente, sempre trazendo pessoas aqui que podem agregar bastante para quem está nos escutando. Então, o tema de hoje é sobre inovação, a importância de se criar um ecossistema de inovação e como isso impacta no crescimento de todos os setores e segmentos. Para isso, trouxemos um especialista para falar sobre o assunto. E, além disso, vamos falar de um evento aqui do Rio Grande do Sul, que nós, ou seja, o Holder, vamos estar expondo como startup, que é o Gramado Summit. E antes de entrar no assunto, claro, a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores, quem está com nós e faz com que tudo isso seja possível, A Múscula e Suplementos, o Gardel Imóveis e a Balão Doce, aí, loja de doces de Lajeado. E claro, quem está aqui fazendo tudo isso, os produtores aí desse podcast, que é Beta Design e Arquitetura e Rafa Borghetti. Não esquecendo também aí do Ceitec, que nos disponibiliza aqui o estúdio, onde a gente tem aqui o nosso escritório físico também. E vamos ao nosso convidado. Nosso convidado de hoje é Cristiano Zanin, empreendedor, bacharel em administração de empresas com pós-graduação em docência para educação profissional pela Univates e mentoria docente pela Universidade de Tampere, Finlândia, mestre em indústria criativa pela Universidade Fevale, fundador da startup Wonder Education, listada como uma das 434 edutechs do Brasil em 2019. Já atuou como gestor de inovação no programa Inova RS, foi diretor executivo da Ágil, Agência de Desenvolvimento e Inovação Local, e atualmente está como diretor de inovação da Prefeitura de Lajeado. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado aí, Jonas, obrigado, Thiago. Agradeço o convite e estou bem feliz aqui de poder conversar com você sobre esse tema e sobre esse evento também aí, que faz muita parte da minha história, tanto no sentido profissional, tanto quanto em relação à inovação, assim. Bom, a gente fica entrando logo no tema de inovação, As pessoas acreditam que inovação sempre é criar algo extremamente disruptivo e novo. E o que é inovação para ti, Cristiano? Eu acho que para mim é o mais simples, É bem o que a palavra significa, que é fazer algo novo, O que acontece e sempre a gente tenta desmistificar isso, A inovação não necessariamente é algo digital, tecnológico, online, É uma nova maneira, mas daí, claro, é o quanto isso impacta, Seja um processo, seja um produto novo, sejam outras coisas que, através dessa nova maneira de fazer, acaba tendo todo um ganho, Seja econômico ou seja social. Mas eu sempre acredito assim, no simples, E muitas vezes, boas ideias surgem dessa coisa que não precisa ser o disruptivo, Às vezes tem a inovação incremental, é algo que existe, eu vou melhorar um pouco. Então, acho que é a forma de evoluir e de mudar constantemente, assim, que é o que estimula a inovação, mas também é o resultado dela, Sim, um ponto que acho que o Cristiano tocou muito bem, que se traz dentro de inovação, é agregar valor. Perfeito. Então, dentro da inovação, não ser algo necessariamente que envolva muita tecnologia, mas tu agregar valor a um produto, a um serviço, enfim, desde uma garrafa de água, o que tu consegue melhorar ali naquele produto, naquela garrafa. Então, tu vai estar trabalhando em inovação, no meio de educação também, então fazer de uma forma diferente. Então, acho que esse, como o Cristiano trouxe, é um bom conceito para a gente sair um pouco daquilo, a gente trabalha muito em inovação, quer desenvolver novos negócios, e a gente sempre fica com aquela ideia de que aplicativo. É um aplicativo, ou precisa criar algo totalmente novo. Não, pensa dentro de uma cadeia de produto, de inovação, de serviço, onde tu vai estar agregando valor, já está inovando realmente. E muitas vezes é facilitar algo que já existe, ou agregar algo que já existe em um lugar só. E agora eu não vou dar spoiler, tá, Thiago? Vou tentar não dar spoiler. Mas muitas vezes tu pegar algo que já está no mercado, que é o nosso caso hoje, que a gente está trazendo aí, vai trazer algo novo para o mercado, mas algo que hoje está... lado A está em tal lugar, lado B está em tal lugar, lado C está em tal lugar. Então, para ti ter uma plataforma completa, tu tem que ter A, B e C. E é tu juntar o A, B e C em um lugar só e facilitar o acesso às pessoas. Então, muitas vezes são tudo coisas que já existem, porém tu vai apresentar de uma forma mais facilitada e uma forma diferente. Ou o benchmarking, de setores diferentes, Às vezes é algo que existe para um outro setor, para um outro mercado já,
mas alguém vê uma maneira de adaptar aquilo para aquela outra coisa. E aí tu está inovando, mas com uma solução, com alguma coisa que já existe, né? Então, assim, esses dias até, inclusive, eu vi, não me lembro de quem que era o podcast, e ele falava sobre isso. Ele falou, não, cara, me dizem que eu sou muito inovador e tal, mas eu nada mais faço que olhar outros mercados e ver o que eles estão fazendo de novo ou diferente que gera resultado. E como é que no meu setor eu posso fazer alguma coisa similar usando aquele recurso lá, né? Usando aquela ideia, vendo aquele movimento, né? E de que forma tu vai apresentar isso? Hoje a gente vai ter diversos aí, exemplos disso, né? Então, Airbnb, né? Que trabalha dentro da parte de locação, de ambientes, né? E não tem lá um hotel, não tem uma casa, não tem nada, mas tá naquele mercado de uma forma diferente. Uber, da mesma forma. Então, isso a gente vê justamente esse movimento aí ao longo do tempo e atualmente. E hoje, assim, qual foi o teu gatilho para tu entrar na inovação? A gente estudou alguns perfis comportamentais e entende, às vezes, disso de querer alguma mudança, ok? Mas o que te fez realmente ter esse gatilho de ir para a área de inovação? Ah, muito legal a tua pergunta, Thiago, porque, olha só, e aí acho que por isso que eu hoje sou muito entusiasta né? E realmente sou grato para a gente poder ter esse tipo de espaço aqui, conversar e fomentar ainda mais o assunto, né? Para as pessoas também entenderem que muitas vezes, às vezes elas estão fazendo até algum processo inovativo e não sabem, né? E foi esse meu caso de entrar. Eu trabalhei muitos anos com educação internacional e intercâmbio, saí do mercado, tive um hostel, então foi a minha primeira experiência de empreender. E ali eu já percebi, assim, eu não percebia que eu já inovava, porque eu estava fazendo o segundo ou terceiro hostel em Porto Alegre, inclusive saí lá na Zero Hora, sei lá, uns 12 anos atrás, em 2012, dizia lá, jovens inspiram novos negócios. Pô, o próprio jornal estava dizendo novo negócio, mas eu não, não me atinei, uma maneira nova de acomodação e tudo mais. E acabei voltando depois para o mercado de educação internacional, que era o que eu realmente queria fazer. Mas eu não acreditava no modelo tradicional dado. Eu achava que tinha que fazer algo diferente no setor. E aí eu criei uma plataforma que, até usando o exemplo mesmo que tu deu do Airbnb, né? Era um marketplace sobre pessoas que já tinham feito intercâmbio. Né? Então eu dizia que era o Airbnb do intercâmbio. E beleza, daí eu comecei a criar isso, né? Uma empresa e fazer a marca e tal. Eu estava retornando da Itália e não quis morar em Porto Alegre e vim morar em Lajeado. E aí, procurando espaço para colocar a empresa, eu descobri o Tecnovates. Mas eu absolutamente desconhecia essa história. Isso a gente está falando de final de 2017, início de 2018. Né? Então, um pouco mais de 5 anos atrás. E eu desconhecia essa história de startup, aceleradoras, ambiente de inovação, parque tecnológico, incubadora. Né? Então, eu tinha ouvido falar, mas não fazia ideia de como é que era o funcionamento. E nessa função de eu procurar um espaço, eu achei o Tecnovates para ver como é que funcionava lá. E, na época, então, a gestora da incubadora, né, da Inovates, era a Cintia Agostini, né? E aí ela falou, não, mas o teu negócio é inovador. Tu faz diferente, algo que tem todo um modelo e tu tá fazendo diferente nesse setor. Então, tu pode incubar, e aí explicou e tal, e, né, ok, pode fazer o pitch. E aí que eu entrei, né, e aí quando eu incubei, foi início de 2018, a Yonder Education, que já existia desde o início de 2017, aí que eu comecei a viver o mundo, né, aí que eu entendi o que era o parque... Num hub, num ambiente de inovação. Isso aí, e aí que eu comecei a entender o que era o parque tecnológico, o papel da incubadora, das mentorias, né, aí esse parquinho do ecossistema de inovação, né, da questão das aceleradoras, dos eventos de inovação, tal como o Gramado Summit, né, e até fazendo esse parênteses com o link que a gente vai acabar falando, né, porque daí o parque tecnológico, a incubadora, né, eles acabam dando, a gente tem a satisfação de já ter conhecido o Thiago antes, justamente por essas relações, né, então esses hubs de inovação acabam tendo um monte de eventos e coisas que tu acaba conhecendo pessoas relacionadas, né, ao meio, que estão buscando isso aí, inovar ou acelerar o processo e ganhar escala num produto. E tu vai entendendo melhor do ambiente.
Então foi assim que, né, não foi uma coisa que eu busquei, realmente aconteceu. Isso foi estágio 1, vamos dizer, né? Então eu como startupeiro ali, empreendedor, aprendendo, né, querendo captar investidor, participando dos eventos e tudo mais. E aí o que aconteceu na sequência foi que em novembro de 2019 eu comecei a estudar para fazer, eu fiz a prova e tudo, e ingressei no mestrado de indústria criativa da Fevale. Eu já estava morando em Novo Hamburgo, então a gente tinha incubado também no Fevale Tech Park, então a gente até teve essa experiência de incubar em diferentes parques tecnológicos, que foi muito positivo. E aí entrei no mestrado, e aí logo depois teve a pandemia, né, em março. E aí fechou fronteira, as pessoas pararam de viajar, insegurança, o que vai acontecer? Meus sócios resolveram, vamos fechar a empresa. Eu não concordava com isso, mas acabamos fechando. E por eu estar no mestrado, eu fiquei sabendo de várias coisas, né, de bolsas, editais, assim, e na época estava sendo lançado o Inova RS, que é um programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, separado em 8 regiões funcionais, para designar, então, gestores de inovação para essas regiões para trabalhar a questão do ecossistema de inovação. E coincidências ou não, aquelas sinergias do mundo, no primeiro semestre do mestrado, ali bem no início da pandemia, que tipo, a gente tinha que só ficar em casa, eu acabava só estudando mesmo, eu tinha uma disciplina que era Innovation and Entrepreneurship, que era em inglês, né, inovação e empreendedorismo, e porque era em inglês só era eu e mais 2 colegas, né. E aí, um abraço até aí pro João e pro Lucas, que foram os guerreiros junto, que nós 3 enfrentamos a disciplina, e 2 professores, e, né, para quem fez mestrado, sabe, tipo assim, normalmente, o mestrado é tu ler os artigos e ir para a aula debater. Numa aula que tu tem 10, 12, 15, tu se defende, às vezes tu não leu. Mas com 3, meu amigo, não tem, tu tem que ler, tu tem que, né, apresentar e falar. Então, foi muito denso. E como era inovação e empreendedorismo, tudo que a gente estudava era ecossistema de inovação, parques tecnológicos, inovação aberta, ecossistema de inovação, muito, né, enfim, muito artigo, muita coisa prática e tal. Então deu bem essa causalidade, está fechando a empresa, está estudando isso, entrar para o programa Inova RS, e no programa RS, como era a primeira turma, então a gente teve 1 mês de treinamento também sobre ecossistema de inovação, sobre qual era o plano e a estratégia do governo para isso, né? Então foi uma formação muito bacana, assim, próxima, né? E aí eu me apropriei bastante porque realmente, né, como a gente estava na época do Covid, tipo, a gente tinha opções reduzidas, né? E acabava ficando em casa, estudando, escrevendo. Então ajudou bastante. E o que trouxe para cá, daí, então, para o Vale do Taquari, que foi justamente a agência de inovação que ia ser lançada. Então essa foi a caminhada, mas, né, eu gosto de compartilhar porque foi uma coisa que foi acontecendo mesmo em paralelo com o movimento do Estado, né? Porque daí a gente vai pegar a época, assim, é isso, né? Instituto Hélice, a gente tem o Promove Lajeado, que justamente começou lá em 18, 19, a gente tem o Instituto Hélice também, que é 19, 20, a gente tem o Instituto Caldeira também, que foi inaugurado em 2020, a gente tem a Aliança Empresarial em Passo Fundo. Então, vê que é tudo esses movimentos do ecossistema de inovação, né, como tema dentro do Estado foi sendo movimentado bem esse período, assim. Isso que tu traz é legal, que a gente vê isso dentro do Estado aqui do Rio Grande do Sul, que esses ecossistemas, né, os parques tecnológicos, eles são muito unidos, né? Então isso é legal porque essa tecnologia, essa inovação, ela acaba sendo difundida. A gente vê que cada parque tecnológico tem as suas prioridades em relação aos estudos, em relação aos negócios que está movimentando, mas isso se conversa muito, né? Então, para quem está nesse ambiente, eu também estou há mais tempo já com alguns negócios em parque tecnológico, a gente vê essa evolução e o quanto que isso ajuda também, né? Então, estar dentro desses ambientes é até uma dica, né? Para quem está montando um negócio, para quem quer começar algo novo, realmente buscar um parque tecnológico, apresentar a sua ideia, porque lá, além de se trabalhar todo esse network que tem, né, essas oportunidades,
tu acaba tendo aí capacitações, né? Então, eu quando comecei lá a empreender, eu achava que ter a parte técnica resolvia. Mas não, aí depois a gente vai ver sobre venda, sobre marketing, sobre, enfim, sobre todas as áreas de uma empresa, e dentro desses hubs de inovação, vai ser discutido muito inovação, mas para que a inovação se desenvolva, ela precisa dessas outras áreas. Isso aí. Então, é muito importante ali para quem está começando um negócio, em vez de começar sozinho, busque isso, né? Busque iniciativas como o Sebrae ou outros grupos que desenvolvam empreendedorismo. E é legal que tu mostre justamente isso, né? Começou com uma veia empreendedora, trouxe para um assunto determinado onde tu te especializou mais e trouxe essa questão de estar aberto às oportunidades. Então, tu foi te capacitando e do nada ali as oportunidades vieram. Do nada, Do nada, Do né? nada. Que nem a gente sempre diz, né? Como uma questão de sorte apareceu. Mas não, tu estava se capacitando, estava buscando essas oportunidades. Então, o porquê que é legal de a gente trazer pessoas como o Jonas comentou antes aqui, inspiradoras? Porque a gente vai vendo dentro dessa trajetória que não existe mágica. Tem todo um processo que cada pessoa passou para chegar numa determinada Perfeito. situação. E entra muito essa questão de estar em parque tecnológico, as pessoas veem aquilo como algo muito difícil Isso e disruptivo. Tu tem que ter algo totalmente disruptivo para estar num local desses. E não é bem assim. Tu consegue estar em locais de crescimento, em ambientes que vão te ajudar bastante com o teu produto. Então não precisa, como o Thiago falou, começar sozinho. Né? Busquem pessoas para estarem ali te auxiliando a todo momento. Né? A Tecnobytes, o Cristiano trouxe aqui também, tem opções que a gente consegue estar com pessoas que vão te ajudar a crescer. Né? Porque dentro desse ambiente a gente sempre fala do networking, né? Networking é importante, mas normalmente o networking é caríssimo. Né? A gente fala para estar com pessoas que estão num nível muitas vezes muito acima de nós, não é barato para estar também. Então os ambientes de inovação é algo teoricamente barato, porque tu vai estar lá com a tua empresa a um preço bem mais acessível, tendo contato com pessoas que já tiveram toda essa caminhada e esse crescimento. Que vão conseguir te agregar bastante. E a gente falando, né, justamente em ecossistema de inovação e tal, é isso, né? Porque um parque tecnológico, um hub, uma incubadora, ela é um ator muito presente nessa relação com o que a gente chama de ecossistema de inovação de quádrupla hélice, né? Que é academia, governo, iniciativa privada e comunidade. Né? A parte, a entidade, a parte institucional, né? Que daí está mais ativamente nisso, então acaba, né, ajudando, né, a inserir esses atores nisso aí. A gente conversava antes, né, fora, né, vocês estão aqui no hub aqui em Estrela, a gente tem o hub lá em Lajeado e justamente isso, é sempre uma ideia de como é que isso pode facilitar o arrasto de quem está iniciando no processo, né, tipo, a empresa que quer vir, a empresa que está começando, precisa do espaço, ou precisa de um endereço, ou precisa... para tu gerar, né, e facilitar novos empreendimentos, assim. Então, e isso é uma coisa interessante até, porque eu sempre comento, né, também, por que acabam surgindo, né, surgiu a Ágil, ou surgiu a Hélice, ou enfim, mas a própria academia, né, percebeu que o parque tecnológico por si não era o ambiente que facilitava ainda mais, né, por quê? Porque ele faz parte da universidade, da academia. Então, vão se construindo, mas como tudo é inovação, né? Tipo, cara, a versão 1, daí tu vê, melhora, aí tu vê o que faltou, entende aquilo, versão 2, e assim, vai aprimorando, assim. Mas é bem o que a gente conversava aqui agora, assim, que falou, fica a dica mesmo, assim, o pessoal, procurem, né? Usem mesmo, né? Cada vez mais cidades de diferentes tamanhos estão atentas para isso, né? A premiação aí que o Promove Lajeado ganhou 2 anos seguidos, né, que é o Prêmio Nacional de Inovação, que é da CNI, que é da Confederação Nacional das Indústrias, ou seja, é o próprio mercado dizendo assim, o ecossistema tem um valor, né, e aí a gente teve lá, tem 3, né, pequeno porte, médio porte, grande, então pequeno é até 100 mil habitantes, então peraí, os caras estão considerando que uma cidade pequena tem que olhar e dar importância para essa governança de interação dos atores da quádrupla hélice. E outra coisa importante, né? Aí o cara sai do pé também da mulher em casa, para de incomodar, né? O nosso escritório era em casa, antes minha mulher não podia nem olhar a TV. Quando nós estávamos gravando lá, a gente fica quietinha na cama dela, lá deitada. Disse, pô, tu sai do pé da mulher, a mulher sai do pé do marido também.
deixa a casa para os momentos de lazer, né? E aí vai para ser casa mesmo, é verdade. Exato, para né? ser casa mesmo. Já que não tem mais obrigação que nem antes, né? Que o cara tinha que trabalhar. Já que passou esse tempo, graças a Deus, né? Então vá para um ambiente de inovação para poder trabalhar. Né? E tem espaço mesmo, é só a galera procurar. Isso é legal, que ali tu acaba melhorando até o teu próprio negócio, trocando essa ideia, né? Então sempre tem, e às vezes os negócios eles se complementam, né? Então quando tu tá num espaço desse de inovação, tu consegue ver, não, tem uma dificuldade em determinada área, quando vê tem uma empresa ali que consegue solucionar o teu problema. Isso aí. Né? E essa questão dos eventos também, dos editais, acho que isso é uma questão bem importante. Eu acredito que também poderia trazer isso em relação a... Hoje também tem possibilidades de novos negócios, aí eles se desenvolverem através de editais, de outras formas, e não necessariamente com recursos próprios. Isso aí é verdade, né? A gente acaba tendo acesso a outros caminhos, né? Isso Perfeito. Aí, né? Tanto digital público quanto privado, né? Ou de aceleradora, enfim. É bem legal isso, assim, porque às vezes, né? Como a gente falou, daqui a pouco o cara vai procurar uma salinha para ficar sozinho no centro da cidade ou num bairro não sei o quê, enquanto pelo mesmo custo ou muito menor, né, tu vai estar dentro de um ambiente que tu tem todo um networking envolvido, que tu tem várias questões de informação que tu pode acompanhar sobre mais recursos, né, e aí sejam canais públicos ou privados, dependendo do nível. E assim, é infinito mesmo, assim, o negócio, porque... E aí eu digo muito assim, porque por trabalhar puramente a inovação, às vezes o pessoal assim, mas inovação em quê? Eu falei, cara, então, é que, né, como gestor de inovação, o que a gente faz é ajudar a promover isso dentro do processo de inovação aberta. Talvez, pode ser que alguns projetos eu, de fato, ajude na coordenação e na gestão desse projeto, mas na grande maioria é muito mais só unir pontas, facilitar algum processo, né, orientar, mentorar, mas não que abrir um caminho, né? Mas não necessariamente fazer o processo. Né? A gente acabou de ter, muito legal, ali em Lajeado, no Promove, um curso voltado para as empresas, com o Daniel Sperbi, né? E aí foram quatro dias, foram 4 empresas, 4 noites, né? Uma empresa tinha 4 colaboradores, as outras 2 cada uma, assim. E ele abriu, né, várias ferramentas de inovação. E aí o bacana foi isso, que houve muita troca, porque às vezes é isso, eram empresas grandes, tal, tudo, mas às vezes a dor é a mesma, né? E aí às vezes os caras, a história dos contatos, não é nem às vezes que ele vai ter a solução com a empresa dele, mas às vezes ele passou por um processo, por alguma coisa que tu precisa saber, e daí naquela troca ali tu já resolve, né? Então, permitir essas coisas através dos hubs de inovação é que é algo muito bacana. E entrando nessa parte também de networking, enfim, quais eventos hoje que tu já participou que são voltados a essa parte de inovação e a importância desses eventos, e se vale destacar alguns que tu diz, quem está procurando desenvolvimento, enfim, quer ir para essa área, tem que estar nesse evento, que é lá que tu aprende. Tá, bem, foram bastantes, assim, até sabem que eu guardo os meus crachás e antes de vir para cá, inclusive eu procurei alguns Gramados Summit que a gente ia falar e por um acaso eu não sei porque os deles não estavam ali, assim, mas eu vi vários, assim, tipo... Nós temos, desculpa, nós temos nosso escritório ali, tá pendurado os nossos crachás. Isso aí, eu tenho em casa todos, eu digo que são as medalhas do conhecimento. Assim. Isso, boa. Mas assim... Sério, foram incontáveis, né? Principalmente, claro, o Gramado Summit, os últimos 4, então, né? Participei de 19, 21, 20 não teve por causa da pandemia, então 19, 21, 22, 23. E legal que participei sobre diferentes aspectos. Primeira vez foi como startup, segunda vez foi como gestor de inovação do governo do estado, e as 2 últimas vezes, sim, que daí foram como... diretor na agência de inovação, mas uma vez só como participante, e a última vez a gente tinha o stand do Promove Lajeado lá dentro. Mas o Startup Summit também é um evento muito legal que é em Florianópolis, e é bem só de startup mesmo, assim, acho que então para quem está iniciando não sei. E o Salt Summit, né, que teve a 3ª edição, que agora acabou semana passada, né,
E eu só pude participar um dia, porque antes eu estava no Smart Cities, que é daí específico de cidades inteligentes, Curitiba, mas é de né? inovação em Curitiba. Mas, assim, para esse setor daí, para quem está no público relacionado a cidades, olha, é um excelente evento, porque é muito de fornecedores de conteúdos para a cidade, assim, para a qualidade de vida, para a desburocratização. Mas esses mais abrangentes mesmo, né, como o Gramado Summit, South Summit, o Startup, eu acho que são os principais, assim. E aí, claro, tem muita coisa que rola pequeno, assim, que precede esses e prepara, né? A gente mesmo ali, a gente fez do próprio Gramado Summit, a gente fez o Innovation Club antes de começar, né, o Gramado Summit. E teve agora, mês passado, ano passado, o Gramado Summit foi em abril, o final de março a gente fez em fevereiro, e agora a gente teve em março uma edição que veio um pessoal do Gramado Summit, e agora o Gramado Summit é em abril também, né? E assim, os eventos são muito bons porque uma é a questão de conteúdo, e quando os eventos, e assim, mescla muito, né? Tem muitos palcos, e é legal de ver que existem sim alguns nomes que eles levam mais para realmente atrair pessoas, né? E há quem critique isso, porém eu compreendo da perspectiva que é um canal de tu atrair mais gente para daí outros temas que vão estar lá dentro que talvez a pessoa não teria procurado, e lá ela acaba encontrando e ela acaba entendendo, e aí todo o networking, porque daí tu tem a feira, daí tu tem outras atividades, daí tu tem um monte de startup ali, né? Então essa questão do despertar para, né, como é que funcionam as relações, o ecossistema de inovação, reiterar os laços, eu acho que até eu escrevi isso no meu post quando eu fiz sobre o South Summit agora, reiterar os laços de quem é do meio, né? Então, eu circulo num evento desses, encontro isso aí, o secretário de inovação de Porto Alegre, um gestor de inovação lá da região do norte do estado, alguém de uma universidade que é de Pelotas, que é do Parque Tecnológico, e aí até algumas vezes, né, que são essa galera que a gente sempre se encontra, né, a gente inclusive comenta, né, a gente não pode fazer esses eventos para nós, né, porque a gente já sabe que a gente é entusiasta, que a gente tem que furar a bolha e atrair, né, então às vezes trazer algumas coisas correlatas que possa parecer que não é muito do tema é legal para atrair um público maior, né, e acabar levando as coisas mais específicas que a gente quer dar a faísca assim, para outros setores. Então, é muito importante participar mesmo e viver. Assim, dificilmente quem for para um evento desses, claro, né, desde que se interesse por assuntos de inovação, de empreendedorismo, né, de desenvolvimento, dificilmente o cara não vai encontrar algum conteúdo de valor e não vai fazer alguma relação, né, de valor ali. É isso que tu traz, acho que é muito importante quem nunca participou e quem for para um ambiente desses, né, uma feira de inovação, um evento de inovação, principalmente esses que têm múltiplos palcos, né, acaba sendo algo assim que é muito importante tu ter uma organização em relação a isso ali, porque são muitos assuntos, são muitos conteúdos, então é importante, acho que acaba sendo uma dica, depois tu pode dar algumas outras em relação a isso, mas uma que eu vejo bastante é conseguir se organizar para isso, né? Ver quais são todos os palcos, quais são os assuntos, ver o que realmente tu tem mais interesse, porque como são palcos simultâneos, tem assunto de tudo quanto é tipo, às vezes tu tá pensando lá num palestrante que foi chamado, que é mais conhecido, tu daqui a pouco vai para lá, mas tinha algo que impacta mais o teu negócio que está em outro palco, né? E se busca muito, e a gente vê isso dentro dos eventos, que às vezes é um assunto que está mais em alta, alguma questão em relação a isso, eles querem trazer sempre novas possibilidades. Agora, entrando mais aqui no Gramado Summit, né, algo que a gente vai participar, a gente já participou também como o participante lá do evento para olhar, e agora a gente vai participar como expositor, vai lá levar o Sage Holder, a ideia do Sage Holder, e aí também as nossas novas ideias para o mercado de educação financeira. Então, isso acaba sendo muito importante ter essa organização, porque tem muito assunto. Então, e às vezes são assuntos diferentes. Teve um ano que a gente foi, que chamou mais a nossa atenção, que tinha um palco voltado só para finanças,
Esse É ano, verdade. esse ano o Gramado Summit vai ter um palco voltado para a área de games, área geek. Então, que querendo ou não, é um mercado que está crescendo muito. Então, isso vai atrair um público diferente também pro evento. Né? Então, uma das dicas que eu daria é isso, né? Olha tudo que vai ter no evento, te organiza, monta um cronograma ali. O Gramado Summit são 3 dias, então é muito intenso. Se tu não tiver organizado, tu acaba não aproveitando Isso muito, aí. né? Então, acho que isso é importante. Tu teria outras dicas para passar também para o pessoal em relação a isso, de como se preparar para um evento desse? Thiago, não, acho que tu falou a principal, assim, sabe? Porque esses eventos hoje todo dia dispõem dos aplicativos, né? Tu baixa o aplicativo do evento, aí lá tem a programação, aí tu tem... Muito deles até tem justamente, tipo, quem que vai estar participando, de que setor que é, né? Se é corporação, se é governo e tal. Então, tu usar isso como uma ferramenta mesmo, né? Só não ficar na sorte, vou chegar lá e vou ir vendo, né? Mas tu montar isso é muito importante, né? Porque é o que otimiza, assim, o tempo para tu até saber qual tempo tu pode ter livre para tipo, daí deixar fluir, né? Tipo, não pode também ser, eu vou ver isso e tal, não sei o que. Organizei tudo em conteúdo, mas mas peraí, que hora que eu vou ter para ir nas startups conversar, né? Tem algumas coisas que acaba rolando a programação só lá na hora, assim, mais perto, porque tem alguns grandes patrocinadores ou stands acabam tendo o seu palco também, né? E aí muitas vezes isso aparece mais perto do dia ou não está lá na programação. Então tem que ter essa... E também, né? Porque como a intenção é a história do network, a gente falou, acontece isso muito, né? Então, tipo, tu tá ali, mas eu conversei com o Thiago agora, e aí depois o Jonas conversou, daí o Thiago, não, espera aí, cara, pô, eu conversei antes ali com o Cristiano e você tem um... Né, e aí acaba indicando, procura tal cara lá que eu vi que tem uma coisa parecida, acho que você pode... Então, isso acontece. Então, planejar, saber o que tu vai ver ali, o que está correlato, né? Procurar mesmo, sim, ser curioso ali e usar a ferramenta que dispõe é o melhor, assim, até porque a gente acha que 3 dias não é... Vai passar rápido ali e tal, mas quando vê o cara, né, tipo, fica numa palestra, tá conversando com um... E é muito bacana, assim, isso eu me lembro, ano passado, a gente tinha o stand do Promove, que tinha a experiência tudo, e ao lado a gente fez um espaço das empresas que são mantenedoras, né? E estava como um coworking, mas estava como um grande local de ponto de encontro, assim, vários momentos. E aí me marcou bastante, né, uma hora tinha um pessoal, assim, e aí tava uma roda, alguns empresários daqui da região, e tava junto o Daniel Eli, né, que é da Randon. E aí, enfim, eu já tinha conhecido ele de outras oportunidades. E aí ele assim, Cristiano, eu quero te apresentar para o pessoal do Senex, né, que é a parte dos cursos de executivos, né, que tem aqui no Rio Grande do Sul, que, enfim, algumas grandes empresas fundaram essa escola acho que uns 20 anos atrás, hein? E aí, daí me levou lá, né? Chamou lá. E aí apresentou para os gestores do Senex e tal. Então, tipo, é justamente um momento onde tu tem muitas pessoas relacionadas, né? E é fácil tu ter isso do apresentar, do ir, do conhecer, do vamos ali, agora vamos já tomar um café e ver o que está acontecendo. Porque essa é uma das propostas do evento. Tem coisas que é na conversa mesmo ali, socializando, né? Não necessariamente no business meetings, né? Vou marcar contigo, vou ir tal dia, tal horário na tua empresa. Às vezes é um pouco aí, dá uma descontraída, assim, tu tá num evento, tu tá ali, tá conversando, tem várias pessoas, tu tá escutando alguns assuntos, daqui a pouco é aquilo ali que é o insight para a conversa que vai se ter. Então, a tua dica foi a melhor, na realidade, é olhar, planejar e tal, mas com certeza deixar um espaço sempre para ver o que vai acontecer durante as conversas que tu vai ter, passeando ali, conhecendo, almoçando com pessoas diferentes, né? Sim. Lembrando que, seja um holder aqui, nós temos um cupom de desconto, né? Se você ainda não comprou seu ingresso para o Gramado Summit, mande um direct para nós lá no Instagram, que nós temos cupom de desconto, né? Para entrar. Isso vai estar barbado, hein? Tem um cupomzinho aí nosso lá. Eu não tenho ingresso ainda, é bom saber. Olha aí. Já tem desconto, já então. tem o cupomzinho de desconto aí. Tá rolando aí. E isso eu acho que é muito importante, que nem tu traz essa ideia das conversas, das conexões, desse network.
a gente, com o tempo, a gente também aprendeu isso dentro dos eventos, que é tu ter ser intencional dentro dentro do que tu busca dentro do evento. Intencional, isso né? aí. Então, tu não vai ser interesseiro, mas trabalhar essa intencionalidade para conseguir se desenvolver melhor dentro de um evento, dentro de qualquer ambiente, né? Então, quais são as pessoas que vão estar lá, com quem que eu posso me conectar e conseguir ter ali uma evolução dentro do meu negócio, como é que eu posso contribuir com essa pessoa para que eu também consiga me conectar, né? Então, não ser só simplesmente interesseiro de ir lá conversar e querer extrair alguma coisa, mas de que forma eu posso contribuir com aquele ambiente para que daqui a pouco eu consiga um determinado destaque e que seja visto, porque isso vai me trazer novas oportunidades, né? E aqui, quando a gente foi, eu estava comentando antes, né, o Gramado Summit, a gente foi aquela vez por já conhecer, entender sobre o ambiente de inovação, sobre ver o que tinha lá, mas tinha um palco que era voltado para finanças. Então, querendo ou não, a gente tinha uma intenção muito clara, que era ir lá e conversar com outros educadores financeiros. A gente já tinha perguntas definidas para cada um deles, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com cada um deles. Então, a gente se preparou para isso. E lá a gente colocou como meta que em algum momento a gente vai palestrar lá no Gramado Summit, ou seja, um holder vai estar lá. Então, de que forma que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer estando próximo do evento. Então, a gente participou, a gente agora vai expor, a gente vai entender do ambiente, a gente vai conseguir ter boas conexões. É um trabalho que se constrói, né? Então, a gente não adianta a gente ter um objetivo, tá, beleza, acho que alguém vai vir lá, o Marcos vai vir e vai nos convidar lá do nada de novo, né, para palestrar. Não, a gente tem que mostrar realmente o nosso valor, a gente tem que mostrar, agregar valor para todo um ambiente. Então, acho que isso é muito importante dentro de qualquer evento, a gente ter isso realmente. Quais são os nossos objetivos lá? Quais são as pessoas que vão estar lá? De que forma que elas podem me ajudar? De que forma que eu posso contribuir com esse ambiente, com as outras pessoas que vão estar lá? Então, isso acho que acaba sendo muito importante também, né? E como tu falou, acho que isso também é principal. Tu não ficar preso a isso, porque lá totalmente muda. A gente também estava agora há pouco numa outra imersão e as coisas lá mudaram totalmente de rumo, mudou também o nosso curso como empresa. Então, acho que a gente tem que... É muito importante para qualquer empreendedor, qualquer pessoa que quer estar trabalhando com inovação, participar desses eventos. E outra, né? As pessoas às vezes acham que vão num evento e se um evento vai mudar a vida delas para sempre. Né? E não é assim que funciona. Quantos eventos a gente já foi, quantas imersões a gente já foi, e a gente percebe nossa nítida evolução de um evento para o outro, de uma imersão para outra, o quanto a gente cresce, o quanto a gente consegue ser mais intencional e se destacar dentro daquele evento para realmente sermos vistos como pessoas, como empresas, enfim, mostrando o nosso valor. Então não é assim que tu vai num evento e nesse um evento agora tu virou a chave da tua vida e tá tudo certo. Não. É tu ser intencional em vários e vários eventos, planejando, com o tempo. Não como esquecer no Gramado Summit, tinha um rapaz, lembra? Ele tava um caderninho, um bloquinho, com o nome das pessoas que ele tinha que falar, todas assim, tudo certinho. Tá? 100% intencional. E é justamente isso. Tinha 17 anos. 17 anos, era um guri. Por isso 50 já. Por isso chamou atenção, um guri de 17 anos. Mesmo quando essa imersão que a gente foi numa imersão somente para empresários, só empresários gaúchos, e tinha uma guria de 17 anos lá. Isso é uma coisa bem interessante que a gente está vendo nos eventos, assim, eu acho super positivo, né? O Gramado Summit tem um dia que eles levam um monte de escola, né? A Soul Summit, um dia que eu também, sabe? Porque isso eu defendo bastante, né? Pô, o que a gente pensa em ecossistema de inovação, os hubs, as ações, as iniciativas que a gente faz para as coisas que a gente quer que se desenvolva e a cidade tenha, a gente está fazendo agora, sim, mas é para pessoas que estão vindo por aí, né? E aí, então tem que levar também essa linguagem, essas coisas para a galera no colégio, né, nas escolas e tal, para eles já irem se apropriando e tipo entendendo isso, né? Eu comento porque a gente está agora vai começar alguns cursos sobre startups, sobre programação, e aí eu fui em algumas escolas para divulgar. E daí tava ali em escolas de ensino médio, né? E tá aí, gurizada. Quem é que sabe o que é uma startup? Cara, era 2, 1 que levantava a mão, assim, né? Daí eu já falava, pô, tá aí uma ideia para vocês, tá aí um curso já para vocês fazerem e tal, tudo mais, né? Mas isso mostra que, tipo, a gente tem que difundir ainda mais, porque tem que aumentar o funil, né? Para mais pessoas entenderem, mais pessoas estarem aptas, assim, a criar novos negócios, a pensar em startup,
né? E aí todo esse mundo que a gente quer que tenha mais capital humano para ele, né? Em relação a inovar, a trabalhar com empreendedorismo. Tem um projeto bem bacana, que inclusive eu vou ser professor agora, que é justamente isso, tu criar uma startup. Então, eu vou ser professor, vou passar toda a parte de criação de uma empresa, desde a parte de cria a empresa mesmo, cria o produto, vê o mercado, como é que está para aquele produto, isso tudo dentro de uma sala de aula de crianças de 13 a 17 anos, e dura todo um ano letivo. Então, são 12 meses, realmente, de criação de empresa. A gente vai criar a empresa, vai criar o produto, vai vender o produto, toda a parte de marketing, de vendas, parte financeira, toda essa parte vai ser criada. É uma empresa privada que faz parcerias com prefeituras. E aí vende esse treinamento para as prefeituras captarem, então, as crianças, enfim, dos colégios, e trazer para dentro do treinamento. Ah, tô ligado. Sei qual eu vou ser professor, os caras me fugiu o nome deles. É legal. Mas, enfim, que barbaridade, né? Uma coisa que tu trouxe agora, que eu sou um crítico em relação a essa questão de ambiente de inovação e startup, que eu acho que os termos são muito difíceis. Sim. E isso cria uma objeção muito grande, né? Então, muitos termos em inglês, e aí quando o pessoal começa assim, vai ter o primeiro contato com uma palestra lá de inovação, de startup, aí começa um monte de termo difícil, né? E para mim eu vejo isso como objeção, então eu sou muito crítico em relação a isso. Então, às vezes até nos nossos negócios ali, dentro, a gente começa a conversar e digo, não, peraí, vamos criar os nossos termos, vamos tentar fazer de uma forma mais acessível, né? Então, acho que isso é muito importante também dentro dessa parte de quem quer disseminar isso. A gente também, quando a gente começou aqui, às vezes a gente trazia alguns termos técnicos porque para nós era o dia a dia, mas a gente sempre tem que ter esse olhar, tá? Sim. Mas se a gente quer atingir mais pessoas, a gente não tem que falar de um jeito mais fácil, a gente não tem mesmo. que tirar esses termos em inglês e tentar buscar, mas não existe aqui. Tá, então beleza, vamos trabalhar. Criar então, vamos brasileirar o negócio. Vamos trabalhar com inovação e criar os nossos próprios termos. Isso. Agora, lá no laboratório de inovação, a gente tem duas estagiárias, né? E uma é do ensino técnico, né? E outra é do ensino médio. Daí eu sempre peço isso para elas, né? Eu falo assim, olha só, as coisas que eu explico, tipo, cara, vocês podem mudar para a linguagem que vocês achem mais adequada, que, tipo, a galera que vocês lidem no dia, porque eu falei, assim, principalmente a galera da Ágil, que a gente trabalha muito, a gente tá viciado, porque é uma bolha, assim, e aí, claro, tu fala, e é isso aí, tu fala os termos, tu tá sempre dizendo, mas não, né? Não é todo mundo que entende, e sim, como é que a gente divulga mais, como é que a gente simplifica todo esse trem aí pra galera entender. Então, isso é uma coisa bem importante mesmo, assim, a gente tem que ir, né? Mas tem certas coisas também, tipo, pô, a história do startup, como é que uma startup não vai ser uma startup? Que outra, é uma empresa inovadora, escalável, né? Uma empresa nova e inovadora, porque ela tem que ser nova também, né? Sim. E escalável. E complica um pouco, às vezes, como você falou, muitas vezes tu tá no cotidiano falando um monte de palavra, só que aí, depende para quem tu tá falando, a gente nem se liga de explicar a palavra. A gente tá dentro do termo financeiro, a mesma coisa. Às vezes eu tô ali falando uma coisa e eu começo a usar termo financeiro que eu nem me toco, né? Esses dias a gente deu palestra para uma gurizada aí nova, que era ali 17 anos, ensino médio, ali por aí, né? E também tu começa às vezes a falar termos que aí o pessoal começa a enrugar a testa, né? Começou a enrugar a testa e, pô, tô falando, tem que explicar um pouquinho mais, porque é tão natural, tu vai falando, e normalmente quem tá passando esse tipo de conteúdo, obviamente, já tem um certo conhecimento nisso aí. Então a gente também se policiar para, pô, não, nem todo mundo vai saber esse termo aqui, então posso falar, mas vou explicar ele também. Cristiano, então antes a gente estava falando sobre a importância desses ecossistemas, né, e o que tu vê hoje de desafio, né, para criar isso, porque hoje a gente aqui na internet, a gente acaba acessando diversos locais. Aqui a gente tem uma vantagem, tanto no Rio Grande do Sul quanto na nossa região, que tem isso muito forte, mas às vezes tem pessoas aí em determinadas regiões que não tem isso, né? Como criar um ecossistema, quais são os desafios? Existe um caminho dentro de uma associação aqui no Brasil, alguém que possa ajudar a alguém aí em algum local a criar um ambiente de inovação também? Tá, é interessante, mas complexo, assim, né, essa pergunta, porque o ecossistema, e ele tem esse nome justamente fazendo referência ao ambiente ecossistema, né? Uma vez até uma professora de biologia me interpelou, assim, tipo assim, mas eu acho uma apropriação indevida da palavra,
E olha, professora, a gente, né, que nome a gente dá para um ambiente que tem vários atores que são interdependentes entre si, né, e que tem que viver essa relação de troca e que disso, né, é isso? Ela, não, tem razão. Então, aí tu já começa a mostrar a importância de que, né, a história do ecossistema e das diferentes linguagens, né, que a academia fala, é uma língua diferente, a academia da empresa, do público, do setor público do governo, né? Por isso que começou com a história da tríplice hélice, porque essa galera fala diferente, tem expectativas e intenções diferentes. Então, tem que ter uma entidade, uma empresa, uma organização que faça essa articulação, esse azeitamento aí, né, da tríplice hélice, das engrenagens do ecossistema. Então, mas justamente, né, então não tem como criar, ele existe, né? O que interessa é se ele está funcionando bem mesmo ou não, se ele está coeso, se ele está convergente no planejamento. E aí essa é a história da governança, né? Quem são as pessoas desses atores que vão estar, né, conversando junto, puxando reunião, organizando temáticas para que a coisa seja, né? E qual é o escopo também? É um território, é cidade, é região, né? Então, ele existe, ele pode estar mais funcional ou menos funcional. Eu tive o privilégio, né, de ter diferentes experiências. Então, assim, eu já trabalhava, nem eu contei antes, eu já trabalhava com inovação sem saber, né? Então, em diferentes lugares. Em Porto Alegre eu tive empresa, em Fortaleza eu tive empresa. Em Novo Hamburgo eu morei, eu estava com startup. Quando eu trabalhei como gestor de inovação, e aí, então, ou seja, né, vivi aqui como startup, vivi em Novo Hamburgo como gestor de inovação, fui para Santa Maria. Então, assim, eu conheci diferentes, né, regiões dentro desse contexto. E aí a gente percebe que a cultura local, ela influencia muito, né? E a gente está numa região aqui do Vale do Taquari privilegiada, porque tu tem uma cultura de cooperativas fortes, né? Dessa questão do colaborativismo. Então, tipo, há tempos atrás, cara, eu te dou meu saco de milho aqui, tu me dá farinha, que a galera entende que tem que ter uma parceria de troca e tal, que tu não tem na fronteira, por exemplo. Então, é claro que os ambientes de ecossistema de fronteiras, se for ver, eles estão... Há muitos ainda aqui na Serra, a gente já tem coisas mais desenvolvidas, né, do que em outros lugares. Então, acho que o principal desafio sempre são dois. Assim. Um é o início dele, né, é criar, é perceber o valor e engajar os atores. Né, e aí a cultura, comentava justamente, que influencia bastante de ser mais fácil ou menos essa coesão, né, dos diferentes atores ali da tríplice hélice, ou quádrupla hélice. E o segundo desafio é a cadência disso, né, a continuidade, porque às vezes tu começa aquilo e aí o pessoal vem porque é um negócio novo, porque vem um engajamento, porque entra, daí começa a acontecer as coisas, mas daí na hora que aquilo tu tem que daí dar uma constância, né? E aí muitas vezes daí tem o trabalho voluntário da galera que se envolve na iniciativa tal, e aí aquilo, né? E aí tu envolve tríplice hélice, daí o quanto, aí depende do quanto o público tá querendo dedicar ou não para aquilo. A mesma coisa a universidade, né? E a mesma coisa a parte das empresas e voluntariado. Então, os meus principais desafios assim é o começar mesmo. Uma vez que começa, tu movimenta e tal, aí tu legal, tá funcionando. E aí tu tem um segundo momento que é tipo, tá, isso tem que continuar. Porque a gente sabe de casos que, surgiram, começou o negócio, e meio ficou meio assim, não funcionou. Então, é um esforço bem grande. E aí, claro, em cada região tu vê forças diferentes, assim, né? Num lugar é mais a empresa que puxa, no outro é mais o público, no outro, sabe? Então vai muito do local, né? De quem está envolvido na governança, perceber qual que são as maiores forças e aí ir ajustando isso, né? E vão sendo fases também, assim, né? Tipo, às vezes é um ator que puxa mais, investe mais para justificar aquilo, daí o outro percebe, começa a entrar junto, né? Mas são esses dois principais desafios, sim, assim, sem dúvida, né?
Mas como tu falou, a gente está num estado muito... né, os programas que a Secretaria de Inovação e que o Estado colocam assim, incentivam muito isso, e acho que ajudou bastante, né? Porque se a gente for ver, é legal de ver também que várias pessoas que trabalham para o ecossistema em outras regiões passaram pelo Inova também. Então, tu vê que foi uma escola, né? E não só uma escola no sentido de vir, né, preparado, tanto quanto networking, né? Porque, o Diego Gazzaro, que era meu colega eu era gestor de inovação em Santa Maria, ele era gestor de inovação em Passo Fundo. Hoje ele está na Aliança Empresarial, né, que é o hub de inovação deles. A Raíssa Campos era da região de Caxias, agora ela trabalha na Secretaria de Inovação de Caxias, sabe? Então, né, eu era da região do centro, vim, né, para a agência de inovação, daí agora estou na diretoria de inovação da prefeitura. Então, enquanto está se criando todo são profissões novas, né, a história do gestor de inovação, coisas relacionadas a isso, e que, tu vê, né, não foi só... Não partiu só do privado, né? Teve toda uma iniciativa pública a nível de Estado, com gente, com investimento, com teorias e tal, e programas para ajudar. Tem o Startup Lab também, que é do Estado, para ajudar a criar isso como um negócio assim, de Estado e de ecossistema mesmo, né? Tipo, as pessoas perceberem o valor, né? Tu comentou antes um pouco, tu falou da quádrupla hélice, né? Acho que entra um pouco mais a fundo. O que seria a quádrupla hélice em si e o envolvimento de cada agente em si? Isso. Legal. Se a gente for pensar em ciência, isso é uma coisa bem recente, né? Porque ali pelos anos 2000 começou essas pesquisas né, e acadêmicos escreverem a respeito. Então, primeiro foi o Etzkowitz, né, que falou que era a questão do ecossistema, era essa ação conjunta da tríplice hélice, academia, governo e iniciativa privada. Né? Que, ok, cada um tem o seu papel, né? Mas é isso, eles precisam compreender as suas diferenças e, quando trabalhar em conjunto, entender, né? Acaba sendo mais forte para ninguém estar, daqui a pouco, fazendo algum projeto, alguma coisa que não tenha a participação do outro, né? No sentido de desenvolvimento regional como um todo, como um ecossistema. E aí, logo depois, veio o Karayanis, Jorge Karayanis, o outro era Henry Etzkowitz. O Jorge Karayanis veio depois, e logo depois, dizendo, não, mas academia, governo, iniciativa privada trabalham para a sociedade, com a sociedade. Né? Então, tem essa visão da comunidade, daí como um ator também. Então, tem que ser ouvido e tem que ser levado em conta. E a quádrupla hélice. Surgiram depois outros, né? Quíntupla hélice, septo, é um ambiente, aí tem septa, 6, 7, acho que vai até mais. Mas o que é consolidado mesmo é a tríplice e a quádrupla. E o papel de cada um é, de fato, isso, assim, eu sempre comento, né? Tem em inglês, tem um ditado muito legal que é do what you do best, find someone to do the rest. Né? Então, faça o que você faz melhor e ache alguém para fazer o resto. E eu acho que a questão da governança da quádrupla hélice é bem isso, né? Tipo assim, cara, o governo, primeiro, não tem que atrapalhar. Segundo, como é que pode criar políticas de incentivo para as coisas? Aí entra a questão da convergência da quádrupla hélice. Tá, mas espera aí, vamos entender então. Né? A gente não pode atirar para tudo que é lado. Qual é a vocação da cidade? O que dá para desenvolver? O que tem capacidade? Ah, está aqui. Então vamos criar mecanismos de política pública. Então o governo cuida disso, né? Facilita algumas coisas de educação. Tá, uma empresa privada. A empresa privada, cara, ajuda a investir em coisas... né? Tu tem o capital, ajuda a patrocinar situações que vai facilitar o que a gente quer como cidade, como região, nesse sentido que a gente decidiu junto. E a academia, tu tem que ter daí o desenvolvimento científico para dar suporte nisso, né? Para facilitar, através do conhecimento mesmo, da ciência, essa inovação e esse desenvolvimento que você propõe. Ali a gente tem, para mim, e agora até... depois de amanhã, quarta-feira, a gente vai para... Eu espero que isso seja
a gente possa depois falar sobre isso como uma comemoração. A gente está concorrendo, a gente está como finalista o projeto Trilhas da Inovação, que é do Promove Lajeado, da Prefeitura, com o Senai, é finalista do Cidade Empreendedora. Né? Então, e esse foi um projeto que é sempre legal de contar, porque é o que mais materializa o poder da quádrupla hélice. Né? O Senai sugeriu um curso para a Prefeitura, para a galera do ensino médio. Né? A Prefeitura, pô, legal e tal, não, mas pô, a gente é ensino municipal, vamos ver. Aí, mas levou para a discussão do Promove. No Promove tem outras instituições de ensino, tem empresários. E aí a galera, não, essa grade poderia ser melhor se fosse assim, isso aqui faz mais sentido, isso não faz. E se remodelou a coisa. E a prefeitura devolveu para o Senai e falou, não, assim a gente pode fazer. Né? E aí você largou, era para jovens, para estudantes do 9º ano do ensino municipal. Né? Existe ainda o projeto. E aí foi sucesso, era para ter 30 vagas, teve 70 inscritos, e aí foram 70 alunos que foram estudar. Né? O prefeito chancelou, não, então bota os 70. E depois dobrou para 140 e depois 140. Né? Então, esse é um exemplo bem tangível. Não foi assim, o Senai chegou e a prefeitura, vamos fazer aí, deu e estamos fazendo a política pública. Olha, não, leva para quem... Tanto outras instituições para avaliar isso, quanto a parte de empresas que vai enxergar aquilo ali como capital humano. Né? E aí todo mundo se escutou e melhorou aquilo, e tal foi o resultado que o projeto teve mais alunos, cresceu, todos que fazem gostam. É uma das ações do Promove que ajudou a gente a conquistar o melhor ecossistema de inovação do Brasil, e agora está o projeto em si concorrendo. Né? Então, assim, é essa soma. E aí, imagina quando a gente... São 32 itens no Prêmio Nacional de Inovação, são 32 itens, são 8 itens, cada um tem 4 subitens. Aí dá os 32, que tu consegue avaliar as coisas, né? E aí tu tem N situações ali. E eu compilei 1.900 páginas, né, de comprovações. Notícia que saiu, relatórios que a gente tem, resultados que a gente tem, enfim, de todos os atores do ecossistema e coisas que são conjuntas. Né? Mas esse é o melhor exemplo, né? Que é compartilhado, tem diferentes responsabilidades, e aí acaba culminando numa coisa que é positiva para todo mundo, assim. Eu acho que isso é bem importante, acho que não é só por uma questão de inovação, mas para tudo que as coisas funcionassem dessa forma. Né? São os principais agentes quando a gente se trabalha dentro de uma sociedade. Então, quando a gente vê isso de realmente a sociedade, ela vai ter uma demanda para um determinado setor do mercado, né? Que as empresas elas vão acabar trabalhando. A universidade ela tem que estar alinhada com as necessidades de inovação e tecnologia dessas empresas. Não adianta a gente ir para uma linha de estudo que o mercado ele não tá precisando, não está se desenvolvendo. Perfeito. E que o governo facilite tudo isso para que as coisas sejam aplicadas. Então, acho que isso é algo que funciona bem, como tu comentou, no momento que isso está funcionando bem, que isso está sendo bem comunicado entre todas as partes e que todo mundo está remando para um sentido, para o mesmo sentido, isso faz com que as coisas realmente andem. Né? Então, acho que isso acaba sendo bem importante e tu trouxe muito bem. Né? E para quem está nos escutando, infelizmente a gente está chegando mais para o final, né? Mas aqui a gente sempre tem uma dica de ouro aí que a gente sempre deixa para o final e que é relacionada à parte de conhecimento. Então, Cristiano, se tu puder aí dar uma dica de livro, né, ou podcast, ou algum seriado que tu viu que realmente agregou aí conhecimento, então pode ficar bem livre. E daí, já na continuidade também, deixa aí como o pessoal pode fazer mais contato contigo, continuar essa conversa, né, tuas redes sociais, ou enfim,
Então fica bem à vontade, bem livre aí para usar esse espaço. Pô, esse é que nem o Quem Sabe Faz ao Vivo aí e tal, porque o cara tem tem nem que pensar. Não, mas vamos lá, duas coisas, né? Vou começar pelo mais fácil, que é a série. Teve uma que me marcou bastante, que eu acho muito legal, que é a do Spotify. Porque a do Spotify, cada capítulo, ela conta mais focado em um dos protagonistas, né? Então, mostra que as complementariedades de um projeto, né? Então, depois o cara que criou, depois tinha o cara que tinha um recurso, depois a guria que conhecia as leis, depois o cara que conhecia o áudio, assim. Então, tipo, para mostrar que ninguém faz nada sozinho, para inovar tu tem um processo, acho que ali ilustra bem, assim, essa caminhada, assim, né? E de um negócio que, cara, tem no mundo inteiro e a gente está no nosso cotidiano, sabe? Acho que é muito bacana. E ver que o cara começou de um projeto simples, que ele vendeu a ideia, depois ele mudou e foi indo. Acho que é muito bacana. Mostra toda a trajetória ali, que não foi fácil, né? Isso aí, isso mesmo. E o livro tem um muito bom, cara, que eu comecei a ler, assim, né? Mas eu já escutei algumas palestras sobre ele, mas eu vou indicar ele, que é Como Superar Seus Limites Internos. Eu vou ficar devendo agora o nome do autor, depois vocês vão ter que botar na legenda ali e tal. É Steven, agora não me lembro. Mas eu vou dizer por que eu estou indicando ele. Porque, na realidade, esse livro que eu comecei a ler e as palestras que eu escutei sobre ele foi indicação da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa. Tem muito conteúdo muito legal assim sobre filosofia e diferentes... ela traz diferentes pensadores e livros, assim, né, que são clássicos. E esse livro é interessante porque é de um cara que escrevia romances históricos, né? E aí esse foi o primeiro livro que ele tratava sobre a pessoa daí, né? E como é que ela pode vencer obstáculos que a gente mesmo coloca na caminhada, né? Aí, e é uma coisa muito reveladora, assim, né? Perceber aquela história, né? Tipo, o cara olha no espelho e enxerga quem que tranca tudo, assim. Mas é de uma maneira muito leve, assim, e muito, muito fácil de refletir sobre colocado, assim, né? Então, e ele mesmo traz no livro, no início, dizendo isso, assim, que foi difícil para ele escrever, porque quando ele começou a escrever esse livro, as pessoas não botaram fé porque era diferente dos livros que ele estava acostumado a escrever. Disse, não, mas você sempre escreve tal. E ele fez ele parar. E aí ele realmente ficou um tempo, mas ele estava inquieto com aquilo. E aí ele percebeu que justamente aquela inquietação era porque ele estava sendo uma resistência para o que ele queria fazer de verdade, né? E aí ele fez e o livro é um sucesso, assim, sabe? Então, acho que vale muito a leitura. Eu sei que pode destravar muita coisa aí para muitos ouvintes aí. Perfeito, tá anotado, né? E as redes, pessoal? Perfeito, então cristiano.sanin, Instagram, por favor, sinta vontade ali para contatar e buscar coisas. Eu gosto de compartilhar muito, não só coisas de ecossistema de inovação, mas de culturas e outros países também, né? Por já ter viajado por alguns e ter trabalhado isso por um bom tempo. E fica o convite também, né, de conhecerem o Labilá, que faz parte da gestão ali da direção de inovação da Prefeitura de Lajeado, que é o @lablajeado, lab com BI mesmo, assim, tudo junto. Deu um soco aqui no microfone. E também, claro, agradecendo sempre aos nossos patrocinadores que está aí, né? A Música e Suplementos, que além de suplementos tem muita dica de saúde no Instagram, então eu acompanho bastante, sigo muitas das dicas lá do Luciano. Tem também o Gardel Imóveis aí em toda a região do bairro Taquari, tá precisando trocar de casa, que é uma casa maior, enfim, o Gardel pode te ajudar. E a Balão Doce, que não é só loja de doces, mas tem artigos de festas, então tudo que você precisar para sua festa tem lá. Inclusive eu fui lá esses dias, cara, os caras têm uma parede assim, ó, de bexiga de tudo que é cor e tamanho e tipo, eu nem sabia que existia tanta bexiga aí. E claro, agradecer o pessoal aí que tá, os produtores, né, desse nosso podcast aí, Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. Falei certinho, Rafa? Falei certinho, perfeito.
Então, pessoal, muito obrigado. Mais um episódio aqui do Holder Talks. Vamos aí para nossa 4ª temporada. Muita coisa interessante. O Cristiano hoje aí nos deu uma aula sobre inovação, sobre ecossistemas. Então, acho que aqui a gente anotou bastante. Espero que o pessoal que está nos acompanhando também anote. Isso em qualquer evento também é muito importante para que a gente depois revisite isso. Faça um contato aí com o Cristiano. Com certeza ele vai conversar com vocês aí e trocar muita ideia sobre inovação. E nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, obrigado. Muito obrigado.